Helena Petrovna Blavatsky é um nome que atravessa o tempo envolvido em enigma, fascínio e controvérsia. Alguns a chamam de visionária incompreendida, outros a acusam de ser uma impostora que teria plagiado escrituras antigas e inventado milagres para obter fama. Nascida em 1831, em meio à aristocracia russa, ela se tornou uma figura-chave no desenvolvimento do misticismo moderno ao fundar, junto com Henry Steele Olcott e outros colaboradores, a Sociedade Teosófica, organização que pretendia investigar as leis inexplicadas da natureza e explorar os poderes latentes no ser humano. Seu legado, contido em obras como A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, influenciou pensadores, cientistas e escritores, gerando ecos que ressoam até os dias de hoje. No entanto, também desencadeou uma torrente de polêmica, sendo alvo de detratores que a julgavam fraudulenta. Há quem aplauda seu papel de precursora na convergência entre ciência, religião e filosofia, mas há quem aponte seus escritos como repletos de exageros e ambiguidades. O fato é que suas ideias foram semeadas por diversas partes do mundo e, mais de um século após sua morte, continuam despertando paixões, dúvidas e reflexões sobre o futuro da humanidade. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, A Linguagem do Invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Para compreender esse enigma, é necessário primeiro contemplar seu contexto de vida. Nascida em uma família nobre, Helena Petrovna von Hahn, seu nome de batismo, viveu sob convenções rígidas. Fugiu de um casamento arranjado quando ainda era muito jovem e embarcou em viagens extensas que a levariam ao Tibete, à Índia, ao Egito e à América. Durante essas andanças, teria se encontrado com mestres do conhecimento secreto, guardiões de ensinamentos sobre a consciência e a natureza universal. Seu retorno ao Ocidente viria acompanhado de relatos extraordinários sobre poderes psíquicos, comunicação com entidades superiores e um firme propósito de libertar a humanidade de ideias materialistas que, para ela, seriam um grande engano de sua época. A Rússia do século XIX estava mergulhada em revoluções intelectuais e confrontos políticos, mas Blavatsky mirava em algo ainda maior: as fronteiras espirituais da civilização. Entre 1874 e 1875, Helena Blavatsky associou-se a Henry Steele Olcott e William Quan Judge para fundar a Sociedade Teosófica em Nova York. O objetivo principal da organização era estudar comparativamente as religiões, filosofias e ciências, buscando as leis naturais que uniriam esses campos e revelariam verdades ocultas. A ideia de que havia um conhecimento ancestral, preservado e transmitido por iniciados, não era inteiramente nova. Místicos e esoteristas anteriores já a haviam defendido. No entanto, Blavatsky afirmava ter contato pessoal com esses mestres, particularmente os chamados Mahatmas do Tibete, e que esse saber constituía uma doutrina universal. Alguns contemporâneos a acusaram de trapaça e invenção, chegando até a organizar investigações para desmascarar supostas fraudes. Ela, no entanto, sustentava sua narrativa e ganhava apoio de figuras eminentes, como o inventor Thomas Edison e o criador do telefone, Alexander Graham Bell, que ao menos demonstraram curiosidade quanto ao que ela ensinava. Em 1889, Blavatsky publicou trechos de suas visões sobre o futuro. Ela acreditava que a civilização ocidental, pautada pelo materialismo e pela ânsia de progresso tecnológico, estava no caminho da degradação espiritual. Segundo suas próprias palavras, a obsessão pelas máquinas cresceria, enquanto a alma humana definharia. Ela via as grandes fábricas em Londres e as ferrovias cruzando territórios sagrados na Índia como sintomas da mesma doença. A humanidade havia se desconectado de suas raízes divinas e priorizava apenas o lucro e o avanço industrial.
Blavatsky chegou a escrever em tom profético que o ar seria envenenado, os rios contaminados pela ganância e que o karma coletivo resultante disso tudo levaria a catástrofes sem precedentes. Para alguns observadores atuais, a descrição lembra surpreendentemente as crises climáticas e ambientais que nos assolam neste início de século XXI. Essas ideias eram reforçadas por sua obra fundamental, A Doutrina Secreta, publicada em 1888. Nela, Blavatsky afirmava que a evolução humana não poderia ser explicada apenas pela seleção natural de Darwin. Haveria, em sua visão, forças espirituais dirigindo o desenvolvimento, e a matéria seria apenas um véu atrás do qual se esconderia a consciência divina. Acreditava que antigas civilizações, como a de Atlântida e Lemúria, possuíam ciências e tecnologias muito além do que a história oficial reconhecia. Tais teorias, que ela dizia ter aprendido com os Mahatmas, poderiam soar fantasiosas, mas Blavatsky argumentava que a ciência convencional avançaria a ponto de reconhecer a natureza unificada do cosmos. Interessava-lhe provar que toda a realidade, desde os átomos até as galáxias, obedeceria a uma ordem espiritual. Seus críticos reagiram duramente, acusando-a de charlatanismo e de basear suas conclusões em traduções questionáveis e documentos apócrifos. Ainda assim, suas publicações ganharam força e atraíram um público fascinado por seus conceitos de karma, reencarnação, chakras, corpos sutis e níveis de consciência. Helena Blavatsky se manifestava com igual vigor contra o colonialismo que testemunhou na Índia. Escreveu textos firmes denunciando o roubo das riquezas, não apenas materiais, mas também culturais e espirituais, que o Ocidente perpetrava contra os povos orientais. Via na tradição védica respostas para dilemas que considerava cruciais, como a harmonia entre o homem e a natureza. Ao mesmo tempo, desafiava as doutrinas cristãs tradicionais e enfrentava líderes religiosos sem hesitar, chamando-os de guardiões de dogmas incapazes de oferecer ao mundo um caminho de libertação da ignorância. Criticava as missões evangelizadoras que, segundo ela, traziam orações em vez de oferecer verdadeira justiça e repetia que as religiões organizadas, assim como o materialismo extremo, distanciavam as pessoas de sua centelha divina. Para muitos, a vida de Helena Blavatsky é definida por histórias de supostos milagres e fenômenos sobrenaturais que ela dizia poder realizar. Relatos de sons de sinos no ar, objetos que surgiriam do nada durante sessões e cartas recebidas de mestres invisíveis, intrigaram e escandalizaram as pessoas de sua época. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas chegou a investigar os fenômenos e a concluir que tudo não passava de fraude. Seus defensores, no entanto, alegam que houve parcialidade nessas investigações. Por outro lado, suas cartas realmente continham previsões e discursos muito alinhados com a sensibilidade espiritual e política do século XIX. E é inegável que ela também foi pioneira ao reconhecer o valor das sabedorias orientais e fundi-las com conceitos ocidentais, antecipando em certo grau tendências do século XX que conduziriam ao surgimento de movimentos como a contracultura e o florescimento do interesse pelo yoga, pela meditação e pelo budismo tibetano. O que gera perplexidade é como Blavatsky teria antevisto questões que se tornariam urgentes somente um século depois. Em diversos escritos, falou de uma época em que máquinas dotadas de alguma forma de pensamento poderiam dominar a humanidade pela ausência de amor e compaixão. Em 1888, numa de suas cartas, profetizou que demônios mecânicos seriam capazes de manipular os valores e sentimentos das pessoas. É impossível não relacionar isso com o debate atual sobre inteligência artificial, algoritmos avançados e a manipulação das massas pelas redes sociais. Yuval Noah Harari, por exemplo, comenta que a inteligência artificial poderia hackear cérebros e corações humanos, impulsionando desejos e preferências de modo imperceptível,
o que casa com a previsão de Blavatsky sobre a sociedade se deixar controlar por entidades que não compartilham de valores genuinamente humanos. Outro ponto central em suas teorias é a noção das raças raízes, descritas por Blavatsky não como grupos étnicos no sentido biológico moderno, mas como estágios evolutivos da consciência humana ao longo de vastos ciclos temporais. Segundo sua narrativa, esses grupos seriam expressões metafísicas de diferentes graus de maturidade espiritual e psíquica da humanidade. Ainda assim, o vocabulário utilizado por ela, influenciado pelo eurocentrismo e pelo contexto colonial do século XIX, deu margem a interpretações equivocadas e até perigosas. Alguns trechos de suas obras foram apropriados por ideologias racistas no século XX, o que exige hoje uma leitura crítica e contextualizada. Muitos teósofos modernos argumentam que sua intenção original era simbólica e espiritual, não hierárquica ou discriminatória, mas esse ponto permanece um dos aspectos mais controversos de seu legado. Em sua narrativa, a primeira raça raiz seria composta de seres etéreos quase imateriais, enquanto a segunda viveria em um continente polar. A terceira, chamada de Lemuriana, teria evoluído para corpos físicos mais definidos. A quarta, os Atlantes, seriam mestres de poderes psíquicos, mas arruinados por abuso de força, resultando na destruição do continente lendário. A quinta raça raiz seria a humanidade atual, mergulhada no materialismo e no individualismo. Já a sexta seria marcada por um salto espiritual que uniria consciência e ciência, prenunciando uma era em que a intuição se fundiria ao intelecto. Esses conceitos inspiraram obras de ficção científica, debates esotéricos e reflexões sobre a possibilidade de que, no horizonte, a raça humana possa transcender sua condição atual ou fracassar por completo. Contudo, não se pode esquecer que Blavatsky viveu em um tempo com forte herança colonialista e ideias racistas circulando, o que se reflete em algumas passagens de seus textos. Ela descreveu certos grupos indígenas como semi-animais ou espiritualmente menos desenvolvidos, o que foi aproveitado por correntes extremistas no século XX, inclusive pelos nazistas, para justificar atrocidades. Muitos teósofos modernos defendem que Blavatsky foi incompreendida nesse ponto e que ela pretendia falar de evolução espiritual, não de hierarquias racistas. Ainda assim, trechos de suas obras permanecem polêmicos e exigem leitura crítica e contextualizada. Um dos grandes desafios é compreender até que ponto ela estava condicionada pelos preconceitos de sua época, ou se de fato concebia uma proposta para transcender noções estreitas de raça, entendendo as raças raízes mais como estágios de consciência do que como classificações biológicas rígidas. A despeito das críticas, Helena Blavatsky continua a ser citada por cientistas e filósofos que veem paralelos entre suas ideias e teorias contemporâneas. Erwin Schrödinger, um dos fundadores da mecânica quântica, teria um exemplar de A Doutrina Secreta em sua estante. Carl Gustav Jung reconheceu que a teosofia abriu caminhos importantes para a psicologia analítica, ao introduzir conceitos como inconsciente coletivo e símbolos arquetípicos em diálogo com filosofias orientais. Ken Wilber apontou que, se Blavatsky estava errada nos detalhes sobre continentes perdidos e cronologias exatas, ela estaria certa na ideia geral de que o cosmos é interconectado em um nível profundo, unindo ciência e espiritualidade. A hipótese de Gaia, formulada por James Lovelock, que aborda a Terra como um superorganismo autorregulado, ecoa em certa medida a noção da natureza como entidade viva, defendida pela teosofia. Outro campo em que a influência de Blavatsky é visível é o do meio ambientalista. Ela insistia, desde o final do século XIX, que a Terra era um organismo sagrado e que qualquer dano infligido a ela teria repercussões kármicas.
Descreveu visões de rios poluídos, florestas arrasadas e ares contaminados pelo progresso cego. Suas palavras naquela época pareciam exageradas para muitos, mas hoje, diante das mudanças climáticas, da destruição de ecossistemas e da contaminação por plástico, torna-se difícil não enxergar sua pertinência. Ela repetia que a busca humana pela riqueza e pelo domínio da natureza era um sinal de desconexão espiritual, profetizando que o mundo real desmoronaria enquanto as pessoas se embriagassem cada vez mais com realidades falsas. Algo que muitos relacionam ao fenômeno das redes sociais e do metaverso. No que se refere à religião organizada, as críticas de Blavatsky eram tão fortes quanto as que dirigia ao materialismo científico. Considerava que as igrejas haviam se tornado aprisionadoras das almas, mantendo-se em rituais que não despertavam a verdadeira ligação com o divino. Essa postura foi recebida como uma ofensa grave, especialmente pela Igreja Católica, que via na teosofia um desafio perigoso às doutrinas estabelecidas. No livro A Chave da Teosofia, Blavatsky exortava as pessoas a não se submeterem aos dogmas cegos e a buscarem a verdade por conta própria, sem se dobrarem a sacerdotes ou a sistemas rígidos. Para ela, a espiritualidade era uma experiência direta e intransferível, que deveria ser vivenciada com a mente e o coração abertos, e não apenas acreditada ou seguida mecanicamente. Apesar de toda a controvérsia, a mensagem de Helena Blavatsky jamais foi puramente pessimista. Ela acreditava que a humanidade poderia redescobrir a sabedoria antiga e, a partir daí, criar um futuro mais harmônico. Acreditava na possibilidade de uma transição para uma era de maior compaixão e união, o que alguns chamam de Era da Sexta Raça Raiz. Em suas últimas cartas, Blavatsky falava de advertências que teria recebido de seus mestres tibetanos, mencionando a existência de uma fraternidade sombria que reforçaria a divisão entre os seres humanos, armando a ciência e deturpando valores para controlar as massas. Muitos veem nisso alusão a elites secretas, aos chamados Illuminati, ou a quaisquer grupos capazes de manipular a sociedade para seus próprios interesses. Outros interpretam a fraternidade sombria como um símbolo da própria inclinação humana para a destruição, um reflexo de nossa sombra coletiva que, se não for compreendida, pode assumir o controle dos rumos do planeta. Mesmo em meio a tais premonições sombrias, Blavatsky costumava apresentar caminhos de superação. Enumerava passos cruciais: renunciar à busca obsessiva pelo lucro, lembrando que a verdadeira riqueza reside na sabedoria; reavivar o estudo das antigas tradições espirituais, como os Vedas, os livros herméticos e as lições de Buda, e cultivar a centelha divina que habitaria em cada indivíduo. Esse era seu tríplice conselho para evitar a ruína global e avançar rumo a uma humanidade mais esclarecida. Como resultado, parte de suas ideias inspirou personalidades que defendem maior equilíbrio entre ciência e espiritualidade. Carl Sagan, por exemplo, exaltava o assombro cósmico e, embora não fosse teósofo, chamava a atenção para a importância de unir a razão científica à contemplação reverente do universo. James Lovelock, que concebeu a hipótese de Gaia, admitiu a influência de correntes místicas em seu pensamento sobre o planeta como um todo orgânico. Até Elon Musk, com seus projetos de interface cérebro-computador, inconscientemente ecoa as reflexões de Blavatsky acerca de uma comunicação mental mais profunda e da emergência de uma nova consciência coletiva. A complexidade de Blavatsky torna difícil classificá-la em categorias convencionais. Suas obras contêm passagens racistas e confusas, típicas do eurocentrismo oitocentista, ao mesmo tempo em que exaltam a beleza de tradições que o Ocidente desprezava, como as sabedorias indianas, tibetanas e egípcias. Não é simples separar as partes caducas de seu discurso das que realmente antecipavam avanços em vários domínios do pensamento.
Também se questiona até que ponto ela moldava os relatos de suas viagens para torná-los mais fantásticos. Ainda que não haja consenso, a verdade é que ela abriu portas para a disseminação do yoga, da meditação, da noção de reencarnação e de uma sensibilidade holística que uniu vanguarda intelectual e espiritualidade oriental em pleno ocidente industrializado. No fim, a morte de Helena Blavatsky em 1891 não encerrou seu legado. Após seu falecimento, a sociedade teosófica se fragmentou em várias vertentes, cada qual carregando uma porção de suas ideias. A influência dela se espalhou por movimentos como a Nova Era e por escritores esotéricos, inspirando desde terapeutas holísticos até grupos que se autodenominam herdeiros de conhecimentos ancestrais. Sua vida reflete a sede de significado e mistério do século XIX, e sua obra, com todos os acertos e excessos, ainda ecoa em nossa época. O ressurgimento do interesse por espiritualidade, ecologia, neurociência e física quântica faz com que as palavras de Blavatsky tenham um gosto de profecia. Os alertas sobre a desumanização causada pela tecnologia, sobre a devastação do planeta e o desvio do propósito divino do homem continuam provocando debates acalorados. Há quem afirme que precisamos resgatar sua mensagem para evitar a derrocada total. Outros sustentam que precisamos superá-la e buscar maneiras menos comprometidas com mitos contestáveis. Ainda assim, a pergunta fundamental que Blavatsky deixou pairando não perdeu relevância. A humanidade estará disposta a evoluir espiritualmente ou sucumbirá às suas próprias criações materiais, tornando-se escrava de máquinas, poluindo a natureza a ponto de comprometer a própria sobrevivência e, pior, perdendo a conexão com o sagrado que habita em tudo e em todos? Ela acreditava que cada pessoa dentro de si tinha o poder de escolher a sabedoria no lugar da cobiça e que nosso destino, individual e coletivo, dependia desse despertar. Muitos de seus seguidores asseguram que as profecias mais catastróficas podem ser revertidas se abraçarmos a compaixão e reconhecermos a sacralidade da vida, ultrapassando dogmas, ideologias limitantes e interesses mesquinhos. Seja como for, Helena Petrovna Blavatsky permanece viva na memória daqueles que buscam uma perspectiva mais ampla do universo e do propósito humano. Seus escritos exigem atenção crítica, pois contêm contradições, termos arcaicos e menções a mundos perdidos que divergem do conhecimento histórico e científico. Não obstante, conservam lampejos de uma sabedoria que ainda encontra ecos em tempos de transição e incerteza. A doutrina secreta continua a ser alvo de estudos e comentários. Há edições resumidas, como a elaborada por Michael Gomes, para leitores contemporâneos que desejam mergulhar nos fundamentos teosóficos sem enfrentar as milhares de páginas originais. E quem quer que resolva explorar a fundo os escritos de Blavatsky, talvez descubra, em meio às imprecisões, um chamado para que a humanidade recupere sua visão interior, reverencie a vida em toda parte e busque a união entre ciência e espírito. Se isso de fato ocorrer, talvez boa parte das profecias sombrias que Helena Blavatsky nos deixou como advertência não precisem se cumprir. Para aqueles interessados em conhecer mais sobre esse vasto universo teosófico, é possível buscar as obras clássicas de Blavatsky e de outros pensadores ligados à sociedade teosófica, seja a edição comentada de A Doutrina Secreta, ou artigos e cartas que ela trocou com discípulos como Annie Besant e Alfred Sinnett. Essas leituras ajudam a entender melhor como se articulam as noções de karma, ciclos evolutivos, fraternidade universal e o estudo comparado das religiões antigas. Também é recomendável examinar a história do movimento teosófico, suas cisões, a influência de figuras como Annie Besant e Charles Leadbeater, além de analisar criticamente os acertos e os riscos do pensamento blavatskiano. Assim, poderemos formar uma visão equilibrada, sem incorrer na idolatria cega nem no ceticismo destrutivo.
Em última análise, o enigma de Helena Blavatsky persiste. Foi uma mestra da espiritualidade, articuladora de um renascimento do saber antigo, ou uma intrincada produtora de mitos e mistificações? Talvez a resposta seja que ela foi tudo isso ao mesmo tempo. Uma mulher de personalidade vulcânica que ousou fundir Oriente e Ocidente em um período marcado pelo colonialismo e pela Revolução Industrial, atraindo e repelindo na mesma intensidade. Mesmo que seus escritos contenham falhas e reflitam preconceitos de sua época, é inegável o impacto duradouro de suas concepções no imaginário mundial. Em um período em que a ciência se desenvolve a passos largos e a tecnologia se torna onipresente, suas profecias sobre uma civilização ameaçada pelo vazio espiritual são um espelho que obriga a humanidade a encarar suas escolhas. Para muitos, essa é a essência de sua mensagem, a de que ainda há tempo para mudar o curso, desde que se reconheça a realidade do espírito que permeia a matéria e se restaure o equilíbrio entre a sabedoria interior e o conhecimento externo. Diante dos colapsos ecológicos e da ascensão de inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas, as advertências de Blavatsky ecoam como um sinal de alerta. Sua voz ressoa num período em que a fé cega em sistemas mecânicos, algoritmos e mercados contrasta com a ausência de princípios éticos compartilhados, deixando um vácuo que pode ser preenchido tanto pela luz da compaixão quanto pelas sombras do interesse egoísta. Assim, o chamado de Helena Blavatsky não é a adoção de uma nova seita ou dogma, mas um convite para que cada indivíduo encontre em si mesmo a fonte de sabedoria que pode iluminar decisões pessoais e coletivas. Se falharmos nesse propósito, poderemos ver consumadas as imagens sombrias de um mundo arrasado pela exploração materialista e pela desumanização progressiva. Porém, se formos capazes de equilibrar razão e espiritualidade, poderemos vislumbrar um futuro mais luminoso, aproximando-nos daquela sexta raça raiz que ela descreveu como a era da intuição e do conhecimento direto. Mais de um século após sua morte, Helena Blavatsky segue inspirando pesquisadores, curiosos e buscadores espirituais que tateiam por respostas em meio às crises do presente. Sua biografia e suas ideias convergem para nos lembrar que a história não é apenas linear, mas cíclica e repleta de oportunidades para despertar. Seja no exame de antigas tradições ou na investigação de fenômenos psicológicos e quânticos, o espírito de Blavatsky continua a instigar aqueles que não se satisfazem com verdades superficiais. Possivelmente, a grande lição deixada por ela é a de que a sabedoria não pode ser controlada por instituições, nem suprimida por interesses políticos ou econômicos. Ela vive nas profundezas da mente e da alma, aguardando o momento de emergir. Se essas reflexões o instigam a explorar a visão de mundo proposta por Helena Blavatsky, diversas edições de suas obras podem ser encontradas em livrarias especializadas ou até mesmo online. A versão resumida e anotada de A Doutrina Secreta, preparada por Michael Gomes, é excelente porta de entrada para quem se sente intimidado pelo volume original, que ultrapassa milhares de páginas. Entre as tantas influências que ela exerceu, destaca-se também o diálogo que fomentou com a ciência, argumentando que, um dia, a pesquisa acadêmica reconheceria o papel da consciência na formação da realidade. Para quem deseja vivenciar essa trilha, existe um vasto campo de estudos que inclui a relação entre física quântica e espiritualidade, a prática de meditação, a reflexão sobre a ecologia profunda e o questionamento das bases de nosso modelo de progresso. Além disso, convém notar que a figura de Blavatsky apareceu em diversas obras literárias e artísticas ao longo do século XX. Poetas como W.B. Yeats, artistas como Wassily Kandinsky e até cineastas interessados em temas místicos encontraram em seu vasto repositório de símbolos e ideias uma fonte inesgotável de inspiração.
Kandinsky, por exemplo, relacionou suas concepções sobre a arte abstrata a intuições derivadas de ensinamentos esotéricos que remontam, em parte, à teosofia. Yeats, em seus poemas, toca em motivos que ecoam a visão cíclica do tempo, típica de Blavatsky, e a percepção de que a humanidade avança em espirais, cada ciclo trazendo novas oportunidades de iluminação. Tais influências mostram como a teosofia, mesmo sendo alvo de tantas controvérsias, contribuiu para moldar correntes artísticas, literárias e até filosóficas que caracterizaram boa parte do século XX. Por fim, é sempre bom lembrar que o legado de Helena Blavatsky não precisa ser seguido acriticamente, como se fosse uma nova religião. Ela própria enfatizava que o caminho espiritual requer autonomia de pensamento e coragem para questionar tudo, inclusive os ensinamentos que divulgava. De seu ponto de vista, a verdade não está confinada a livros ou templos, mas sim na experiência direta, no íntimo de cada um, e se revela mediante uma busca sincera. Portanto, estudar Blavatsky pode ser uma jornada rica e transformadora, desde que não descuidemos do senso crítico e não nos esqueçamos de que o conhecimento verdadeiro deve levar a uma ética de cuidado e responsabilidade com todos os seres. É esse o cerne de seu alerta final à humanidade. Se não despertarmos em tempo hábil para a dimensão sagrada da vida, as consequências podem ser irreversíveis. Contudo, ela também afirmava que o poder da escolha está sempre em nossas mãos. E é esse livre-arbítrio que poderá definir se caminharemos rumo à ruína ou à regeneração. Assim, ao considerarmos as profecias de Helena Blavatsky sobre colapso ecológico, manipulação mental por inteligências artificiais e adoecimento espiritual do Ocidente, percebemos que seu discurso, apesar de moldado por um século XIX repleto de conflitos culturais, ainda conversa com muitas de nossas ansiedades modernas. Ao mesmo tempo, encontramos em sua obra um convite para recuperar valores universais: compaixão, fraternidade, respeito à natureza, e equilibrá-los com o avanço tecnológico, de modo a evitar que as conquistas materiais prejudiquem a própria essência humana. Se nos dispusermos a ler essas mensagens com atenção, talvez descubramos caminhos que possam evitar as catástrofes anunciadas. Afinal, a história da humanidade é forjada pela interação entre nossas escolhas livres e as forças coletivas que emergem de cada civilização. E, nas palavras de Blavatsky, embora possamos ser pequenos diante da vastidão do cosmos, trazemos dentro de nós a mesma centelha divina que move as estrelas. Tudo depende de como decidimos usá-la, se para a harmonia ou para a discórdia. Dessa forma, concluímos que Helena Blavatsky não só desafiou o pensamento de sua época, como deixou um legado que, quer concordemos com suas teses ou não, estimula reflexões profundas sobre a condição humana, sobre o papel do sagrado em nossa vida cotidiana e sobre as perspectivas de futuro de nossa civilização. Entre as polêmicas e as verdades possíveis, ela permanece como um ícone do esoterismo, uma mensageira de advertências contundentes e uma sonhadora de uma era na qual ciência e espiritualidade poderiam caminhar de mãos dadas. Se seu chamado é genuíno ou apenas fruto de um discurso grandioso, cabe a cada um de nós avaliar. Mas seu eco, sem dúvida, ainda não se calou. Neste 2025, mais do que nunca, talvez valha a pena revisitar as mensagens de Helena Blavatsky e refletir: até que ponto estamos prontos para alinhar ciência, espírito e responsabilidade coletiva?